Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, 21 de março de 2015. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Govinda Hari Gopala Hari. Vocês estão sentindo falta da Pétrea Chaves e da Fabiola Cidral? Graças às coincidências da vida, as duas estão de licença maternidade. Mas elas voltam logo. Enquanto isso, eu caminho com vocês. Govinda Hari Gopala Hari. No programa de hoje, uma homenagem ao professor Hermógenes, o grande mestre brasileiro da yoga. Yoga produziu em mim uma grande transformação. A transformação foi tão grande, a cura foi tão espetacular, que eu me senti em dívida com Deus. E Deus me deu uma nova vida, mais brilhante, mais significativa. E eu não posso ficar com isso somente para mim. Se eu encontrei o mapa da mina, vou convidar todos para ir comigo também. Professor Hermógenes, que nos deixou na semana passada aos 94 anos. Essa fala que você ouviu é o trechinho de uma entrevista que ele concedeu ao Caminhos Alternativos em 2006. Seus ensinamentos ficaram. Entrego, confio, aceito e agradeço. Isso virou quase que um mantra, assim, as pessoas repetem isso, e ele explicava muito que não é um entregar irresponsável, né? É um entregar, você faz de tudo para resolver o seu problema, a sua questão, mas chega um ponto que você tem que entregar para Deus. Uma coisa que eu me lembro que a gente ouvia sempre quando a gente chegava e encontrava com ele, a gente perguntava: e aí, professor Hermógenes, como você tá? Ele falava: só não vou melhor para não fazer inveja. Sempre tinha essa coisa do bom humor. Entrego, confio, aceito e agradeço. Essa história vai virar filme. Caminhos Alternativos. Hoje, com Débora Freitas. Pilares da Vida. O professor Hermógenes dedicou mais de 50 anos de sua vida aos ensinamentos da yoga. Yoga produziu em mim uma grande transformação. A transformação foi tão grande, a cura foi tão espetacular, que eu me senti em dívida com Deus. E Deus me deu uma nova vida, mais brilhante, mais significativa. E eu não posso ficar com isso somente para mim. Se eu encontrei o mapa da mina, vou convidar todos para ir comigo também. Na semana passada, o professor Hermógenes deixou este plano aos 94 anos. Essa fala que você ouviu foi em 2006, quando ele concedeu uma entrevista à Pétrea Chaves aqui no Caminhos Alternativos. Mas outras pessoas ficaram encarregadas de passar esses ensinamentos adiante. Uma delas é a Bárbara Tavares, diretora e roteirista de um documentário sobre a vida do professor Hermógenes, que está sendo finalizado. Um bom dia para você, Bárbara. Bom dia a todos. E o outro é o Tiago Leão, que é neto do professor Hermógenes, instrutor de yoga. Bom dia, Tiago. Bom dia, namastê, bom dia para todo mundo. Bom, o professor Hermógenes foi um dos precursores da yoga e da terapia holística aqui no Brasil. Escreveu mais de 30 livros sobre o assunto. Não há dúvidas de que ele foi um dos mestres mais respeitados. Bárbara, quando é e por que surgiu a ideia de fazer um documentário sobre ele? A ideia surgiu porque, eu queria conhecer também mais sobre o professor Hermógenes, e eu sou documentarista, e eu gostaria de ter o privilégio de contar essa história dele. E entrei em contato com o Tiago em 2012 e meio receosa, achando que eu ia levar um não, né? Mas levei um sim, com muita generosidade. Tanto o Tiago, a família e o próprio professor Hermógenes foram muito generosos com a gente e nos abriram essa porta de nos deixar bem livres para contarmos, né? Fazer um documentário, um filme sobre a história e sobre a obra do professor Hermógenes. Então foi uma
um grande presente aí que a gente recebeu deles todos. E antes dessa conversa com o Thiago, você já tinha se encontrado com o professor Hermógenes? Não, eu conheci o professor Hermógenes de livros, né, e do nome que ele tem de ser, né, uma grande referência dentro da yoga. Eu sou praticante de yoga desde 2005, então eu conhecia ele da vivência de yoga, mas não pessoalmente. Eu vou colocar agora um trechinho de depoimentos que foram colhidos para esse documentário, a Ana Carolina e o Marcelo Yuka. Eu costumo usar uma frase da minha professora de yoga, que ela fala que você chega no yoga geralmente pelo amor ou pela dor. Pô, ele era fumante, né? Ele era militar. Foi uma mudança radical. E eu acho que ele levou isso aos outros por uma admiração assim, nossa, como isso é tão bom, é tão que todo mundo tem que ver. Thiago, é isso mesmo? Quem procura yoga vai pelo amor ou pela dor? Isso com certeza, sim. A gente acredita que muita gente chega no yoga por algum problema ou físico, ou emocional, ou problema de estresse, né? E outras pessoas conseguem chegar por algum amigo, por uma coisa mais leve, né? Alguém e provavelmente algum amigo que já passou por esse estresse, não é? Geralmente. Na verdade, assim, algum momento da vida a gente tem alguma dor e aí a gente busca alguma solução para essa dor, né? Uhum, foi isso que fez seu avô procurar a yoga, né? Ele tinha um problema de saúde. Foi. Meu avô era uma pessoa que ele chamava de normótico, né? O normótico normose é uma doença que ele detectou, que é a doença de ser normal, que é agir como todo mundo age, fazer o que todo mundo faz, e é um estilo de vida hoje em dia meio doente, né? E ele não queria ser normótico, né? Não queria ser normótico, mas aí ele teve uma tuberculose, e quando ele começou a se curar da tuberculose, ele teve uma série de restrições do médico, né? Não pode fazer isso, não pode fazer exercício, não pode apanhar sol. E ele encontrou 2 livros que falavam sobre yoga. E aí começou a praticar yoga, se transformou e resolveu dividir isso com as pessoas, né? Seu avô era militar. Ele era militar, né? Era militar. Ele na época, acho que era capitão, algum cargo assim, tinha 35 anos. Tinha uma vida normótica, como a gente estava falando. Então ele bebia, fumava e todas as coisas normais da vida, né? E foi uma transformação tão profunda que ele mesmo disse aí no início da matéria que era um tesouro que ele tinha que dividir, né? Bom, ele dedicou mais de 50 anos da vida para ensinar o yoga, ou seja, você teve contato com a técnica muito jovem, muito cedo. Muito cedo, é nessa época, dos 35 anos, que ele começou a ler, estudar, né? E começou a praticar realmente. Escreveu o primeiro livro, que foi um sucesso, o Autoperfeição, né? O maior sucesso dele até hoje. E as pessoas começaram a cobrar que ele abrisse uma academia para ensinar. Ele no início até não quis muito abrir, porque achava que yoga não podia vender, não podia ser cobrado e tal. Mas rolou assim uma pressão dos amigos e ele acabou alugando lá o espaço da Uruguaiana, que a gente ficou 50 anos, né, academia. Bárbara, o documentário está em fase de finalização, né? O que consta dele, além de alguns depoimentos de pessoas que conviveram com o professor Hermógenes? O documentário, a gente conta a história, até tudo isso que o Thiago acabou de contar, a descoberta dele, como é que ele descobriu a yoga, a tuberculose, depois a transformação toda que veio através da yoga, que ele começou a praticar em casa, e ele até fala uma coisa muito curiosa, a gente descobriu, no filme a gente tem VHS antigos que a família e ele guardou durante muito tempo, e a gente tem uma película que a filha dele achou que estava guardada, uma película da década de 70, e ele fala isso na película e está no filme, que ele diz que a yoga curou, é a cura da cura. Na verdade, ele teve um tratamento científico da tuberculose, mas ele estava gordo, estava muito de se exercitar, e a yoga trouxe a cura da cura, que aí ele começou a praticar em casa. E além disso, no filme, a gente contar toda essa história, como é que foi o primeiro processo dele em contato com a yoga, os livros que ele começou a escrever, o contato que ele teve, né, as pessoas
que tiveram contato com a obra dele e com ele, a gente entrevistou muitas pessoas. Fizemos entrevistas com mais de 40 pessoas. E até a gente teve que dar uma freada, porque senão a gente já está entrevistando pessoas que foram transformadas por ele ou pela obra dele até hoje. Assim, a gente realmente teve que, infelizmente, a gente teve até que não ouvir algumas pessoas, mas é que a gente, senão, como é que a gente vai fazer um filme de 5 horas, né? Porque são muitas histórias, são muitas pessoas que querem relatar a sua transformação. E realmente é muito comovente, muito bonito essa generosidade que as pessoas têm de querer dividir e de querer, olha, eu quero contar porque eu quero que outras pessoas possam também ser tocadas, ser inspiradas pela yoga ou pelo ensinamento, né, da yoga e do professor Hermógenes. Então, foi muito bonito esse processo de descobrir. A gente estava sempre descobrindo novas histórias. Então o filme tem isso, não só a história do professor Hermógenes, como a história de pessoas que foram tocadas de diferentes maneiras. Uma pela televisão, que viu ele numa televisão, num programa, outra lendo um livro, outra entrando na aula de yoga com uma outra professora e ouviu falar dele. Então cada uma foi tocada de uma maneira. Então o filme está permeado de histórias. Inclusive, a música que a gente ouviu aqui no comecinho da nossa conversa é de um músico americano, né, o Krishna Das. Ele cedeu os direitos para o documentário, é isso? Exatamente. O Krishna Das, ele é um músico, ele foi até indicado ao Grammy ano passado. E ele é muito conhecido nesse meio de yoga, né, que ele canta kirtan, que são mantras indianos. E ele conhece o professor Hermógenes, né? Essas pessoas que vêm com uma missão muito forte, eu acredito que elas realmente se reconhecem. E o Krishna Das é um deles que reconhece e veio para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, ele já veio algumas vezes fazer show aqui, né? Que chama Satsang, fazer kirtan. Ele foi na casa do Hermógenes e tocou para ele pessoalmente. Então ele tem um carinho e uma admiração muito grande pelo professor Hermógenes. Então quando ele soube que a gente estava fazendo esse filme sobre a história dele, a gente entrou em contato com ele e ele cedeu os direitos pra gente gratuitamente. Então foi de um outro presente, uma outra generosidade. Então eu acho que nesse universo, né, eu acho que tudo conspira e as pessoas, os caminhos vão se abrindo e as pessoas vão se oferecendo, e é assim que esse filme está sendo feito. A gente está bem feliz com o resultado também, com o material que a gente já tem e com o filme que já está fechado. A gente está só nas últimas etapas de finalização. Tiago, seu avô trabalhou não, né? Praticou yoga, dividiu os ensinamentos até o final da vida. Como é que foram esses últimos anos? Até o final da vida. Isso foi um processo assim muito bonito de acompanhar, né? Mesmo assim nesse último ano, que ele já estava bem mais fraquinho fisicamente, né? Ele continuava com o seu bom humor, com a sua felicidade, nunca reclamou de nada, só agradecia, cantava os mantras. Então, acho que o grande legado do professor é justamente esse. Ele realmente é o que estava nos livros, né? Ele é um testemunho vivo da força do yoga, como a yoga pode transformar e pacificar uma pessoa, né? Bom, e você ficou responsável pela academia, que foi fundada pelo seu avô aí no Rio de Janeiro. Coube a você dar continuidade a esse legado? Eu digo sempre assim, eu e todo mundo que teve contato com ele, né? Hoje em dia eu estou aqui administrando o Instituto Hermógenes, com vários projetos e tudo, mas eu acredito que todo mundo que conheceu o professor, que praticou por algum livro dele, que foi aluno da academia ou de algum seminário, teve a vida tocada assim por ele, né? E aí tem um pouco também dessa responsabilidade, eu divido com todo mundo essa responsabilidade de continuar levando a mensagem do professor para mais pessoas conheçam, para mais pessoas sejam beneficiadas, né? E para você, Tiago, qual foi o maior ensinamento que seu avô deixou? Então, isso é interessante, teve tantos ensinamentos assim. Agora, um que marca muito, que marca muita gente é aquela frase dele, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Isso virou quase que um mantra, assim, as pessoas repetem isso. E ele explicava muito que não é um entregar irresponsável, né? É o entregar, você faz de tudo para resolver o seu problema, a sua questão, mas chega um ponto que você tem que entregar para Deus. Então você entrega, confia, aceita o que vier, porque pode vir o que você está pedindo ou o oposto, e sempre agradece, né? Então em momentos difíceis na nossa vida, a gente pode lembrar do professor assim, entrego, confio, aceito e agradeço.
Que bacana. E para você, Bárbara, qual foi a mensagem que o professor deixou? O que você destacaria dessa vida, de todos os ensinamentos que ele deixou durante esses 94 anos? Nesse período que a gente conviveu muito com ele e, consequentemente, com a família, uma coisa que eu me lembro que a gente ouvia sempre quando a gente chegava e encontrava com ele, a gente perguntava: e aí, professor Hermógenes, como você tá? Aí ele falava: só não vou melhor para não fazer inveja. Então ele sempre tinha essa coisa do bom humor. Isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa que eu levei para minha vida, que levo para minha vida. Sempre quando a gente está com alguma situação, alguma coisa, eu me pego me questionando como é que o professor Hermógenes agiria nessa situação. Que eu acho que você tem um exemplo de uma pessoa, de como é que ela se comportaria, que o Tiago disse, ele é na vida o que ele escreveu nos livros, né? Então a gente ter esse exemplo perto da gente, né, é muito bonito e muito inspirador. Então, eu acho que o que eu levo é isso. Eu sempre me questiono, se eu estou numa situação, como é que o professor Hermógenes faria isso? Agora, eu até projeto também no Tiago, que é neto dele, que está carregando esse legado, e que é uma pessoa maravilhosa, e que, nossa, a gente realmente, eu, em nome de todo mundo que trabalhou no filme, que trabalha no filme, Hermógenes, professor e poeta do yoga, que é o nome do documentário que a gente está fazendo sobre a história dele, a gente só tem a agradecer a generosidade de todos eles, da família, de terem, estarem tão disponíveis para deixar a gente contar a história do jeito que a gente julgou ser a mais bacana, e assim, é só gratidão mesmo. Tá certo. Muito obrigada pela conversa de hoje. Nós conversamos com a Bárbara Tavares, que é diretora e roteirista de um documentário sobre a vida do professor Hermógenes, e com o Tiago Leão, que é neto do professor Hermógenes. Um bom dia para você, Tiago. Bom dia, querida. Bom dia para todo mundo. Namastê. Para quem não sabe, o Namastê significa o Deus em mim saúda o Deus em vocês. Então, obrigado pela oportunidade. Um bom dia para você também, Bárbara. Obrigada, tudo de bom. Namastê. Namastê. E assim termina o nosso programa de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Débora Gonçalves e Pascoal Júnior. Na direção nacional de jornalismo, Marisa Tavares. Logo depois do Repórter CBN, você fica com 50 mais CBN. Obrigada pela caminhada de hoje, que termina com os pensamentos de Sueli Souza Lopes. Se nós somos manipulados neste mundo desigual e vivemos confundindo o fictício e o real, o olhar manda e desmanda, damos lugar à miragem que aparece de mãos dadas desfilando com a imagem. Os olhos são como algemas que, através da ilusão, podem nos manipular e causar nossa prisão. Vivemos sempre num jogo que, sem saber, temos que jogar. Se você quiser vencer, mude a maneira de olhar.